David Ricardo em A Superioridade do Capitalismo. Sim, o capitalismo é a forma mais ética e mais eficaz de enriquecer a população. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nascido em 1772, David Ricardo foi um empresário, parlamentar e economista britânico. Ele figura entre os grandes pensadores da escola econômica clássica, ao lado de Adam Smith e John Stuart Mill. As principais investigações de seu trabalho dizem respeito a como, dentro da teoria do valor-trabalho, os rendimentos são divididos entre os fatores produtivos e como o comércio internacional afetava positiva ou negativamente seus participantes. Abrindo aqui um breve parêntese, a teoria do valor-trabalho foi amplamente discutida e retratada pelos marginalistas austríacos, inclusive sendo bastante mencionada por Ludwig von Mises em várias de suas obras. Voltando ao assunto principal. A teoria das vantagens comparativas, usando esses termos, foi criada por Stuart Mill com base no livro de Ricardo, Princípios da Economia Política e Tributação. Ela defende que duas nações, regiões ou indivíduos se beneficiam mutuamente do comércio livre, mesmo que uma das partes seja absolutamente menos produtiva em qualquer atividade. É fácil observar esse princípio na prática. Contudo, antes de mais nada, é preciso entender o famoso conceito econômico de custo de oportunidade. O custo de oportunidade se refere à renúncia que se faz ao escolher A em vez de B. Os recursos são escassos e precisam ser alocados. Sendo assim, inevitavelmente teremos de fazer escolhas que, por sua vez, nos privam dos outros bens ou serviços de valor equivalente. Ao guardar dinheiro em casa, optamos pela liquidez e deixamos de ganhar os rendimentos caso esse montante fosse aplicado. Ao escolher comprar um Fiat Uno, abrimos mão da possibilidade de ter um Gol, um Kwid ou qualquer carro nessa faixa. A definição formal é algo como custo associado ao maior benefício entre as alternativas não escolhidas. Apesar de ser frequentemente usado na economia, pode-se aplicá-lo a diversas áreas da vida. Ao se casar com fulana, se renuncia a cicrana. Ao usar meu tempo livre vendo séries, renuncio a um passeio no parque. Ao escolher um prato X no menu, renuncio ao prato Y e por aí vai. Sendo o tempo escasso e o comércio praticável, em muitas situações faz sentido abrir mão da produção de algum bem pela produção de outro. Não apenas levando em consideração as preferências pessoais dos indivíduos, mas sim o simples fato de que a produção total aumenta. Vamos imaginar um exemplo numérico para facilitar a visualização. Duas pessoas caíram numa ilha deserta e precisam de dois recursos para sobreviver: água e peixes. Lucas é um atleta de 25 anos, capaz de pescar 3 peixes ou de purificar meio litro de água por hora. José é um idoso manco. Ele faz em média um peixe a cada 2 horas. Meio peixe por hora, ou 300 ml de água, nesse mesmo período. Lucas é absolutamente melhor em ambas as atividades. Trabalhando duramente por 8 horas diárias e dividindo o tempo entre ambas as atividades, nosso atleta tem 12 peixes e 2 litros de água, enquanto nosso idoso tem apenas 2 peixes e 1,2 litros da mesma. A produção total dessa economia é de 14 peixes e 3,3 litros de água. Suponha agora que ambos decidam comercializar um com o outro e estejam buscando uma forma mais eficiente de usar seu tempo. O atleta passará 6 horas pescando e 2 purificando água, enquanto o idoso apenas purificará a água. Nesse arranjo, o atleta tem 18 peixes e 1 litro de água, e o idoso tem 2,4 litros de água. A produção total da economia passou de 14 para 18 peixes e de 3,3 para 3,4 litros de água. Eles decidem trocar 4 peixes por 1 litro de água, fazendo com que ambas as partes melhorem depois da realização do comércio. Lucas agora tem 14 peixes ao invés de 12, e a mesma quantidade de água, enquanto José tem o dobro de peixes, saindo de 2 para 4, e 200 ml a mais de água. Claro que essa é uma forma muito simplificada de analisarmos os ganhos de comércio, mas é um pontapé inicial para entendermos a teoria de Ricardo e suas aplicações práticas. Outra forma de visualizar esse fenômeno é pensar o comércio como uma forma indireta de produção. Pode-se tentar viver de forma autônoma, produzindo absolutamente tudo o que se consome, desde a energia elétrica até cortes de cabelo.
Se você optar por esse caminho, para a surpresa de nenhuma pessoa, sua vida acabará sendo miserável devido à ineficiência na grande maioria das tarefas. Mais inteligente seria se especializar naquilo que você faz bem, tanto em relação a si mesmo como em relação aos outros, para então trocar pelos bens e serviços dos outros. Graças ao comércio, a produção indireta é quase sempre menos custosa do que a produção direta. Existem diversas constatações empíricas que validam o modelo ricardiano. De fato, os países exportam via de regra os produtos nos quais têm vantagens comparativas e não vantagens absolutas. O surgimento da China como potência exportadora em alguns setores manufatureiros e de Bangladesh na indústria têxtil podem ser explicados dessa maneira. O trabalhador americano é muito mais produtivo do que o trabalhador chinês, mas isso não significa que vale a pena usar os recursos escassos para produzir roupas nos Estados Unidos, já que eles têm um retorno bem maior com seus filmes hollywoodianos ou na produção de aeronaves. Podemos concluir através do modelo ricardiano que o protecionismo, seja para setores dentro de uma economia, seja entre países, só contribui para a diminuição da produtividade total e dos ganhos de comércio. Talvez alguém ache razoável que o governo beneficie certo grupo da sociedade, os entregadores de aplicativos, por exemplo, alegando vulnerabilidade ou qualquer coisa desse gênero. Supondo que essa proteção dê certo e aumente a qualidade de vida desse grupo, tal medida ainda assim não seria desejável, pois o benefício desse grupo particular aumentaria o custo de vida de toda a sociedade, e isso seria desproporcionalmente sentido pelos outros grupos vulneráveis. Voltando ao exemplo da ilha, alguém pode achar um absurdo que o idoso coma somente 4 peixes enquanto o atleta come 14, e diga algo como: é um dever moral desse sujeito dividir igualmente os recursos para com os outros, especialmente se ele tem capacidade para tal. Mas a questão não é, e nunca foi essa. Sozinho na ilha, o idoso viveria na miséria. A vinda do atleta unicamente agregou à sua existência pelo intermédio do comércio. Talvez não tanto como gostariam os ideólogos coletivistas em suas poltronas confortáveis, mas não são eles que aumentam a qualidade de vida de ninguém. Na vida real, nos deparamos com esse mesmo falso paradigma. Muitos defendem que é um absurdo existirem pessoas super ricas explorando a programação barata dos indianos ou a confecção de roupas em Bangladesh. Mas essas pessoas ficariam melhor sem a oportunidade de fornecerem seus serviços? Se em nome da humanidade, da moralidade ou da igualdade aumentarmos as barreiras para a produção nesses países, criando direitos trabalhistas, por exemplo, os incentivos para produzir nessas regiões vão diminuir, e sua produtividade proporcional cairá, deixando todos em situação ainda pior do que se nada fosse feito. Ninguém em sã consciência deseja a miséria de qualquer grupo humano, mas regular o mercado não é, nunca foi e nunca será a solução. O aumento da produtividade e o comércio livre são as únicas maneiras conhecidas de melhorar a vida de todos, mesmo que isso crie milionários no processo, algo que só é problema para quem tem inveja correndo nas veias. O pai da escola clássica, Adam Smith, declara em Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações o seguinte, abre aspas, nenhuma sociedade pode ser realmente próspera e feliz se grande parte de seus membros for pobre e miserável. Fecha aspas. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Luluxo Convertido, revisado por Paulo Almeida, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe do projeto também. Valorize o livre mercado, pois sem ele, a civilização a qual estamos acostumados jamais existiria. Até a próxima!